Queridos, Provérbios 22. Lembrando que quarta-feira, 19h30, temos o nosso culto semanal de louvor e adoração a Deus. Tem sido uma bênção, temos clamado muito a Deus, orado pelos enfermos, clamando pela vida daqueles que têm sofrido. Então estaremos aqui quarta-feira. Amanhã os PGs, lembre-se, irmãs, dos PGs, vamos estar aí se programando para participar. Tem sido uma bênção, tenho ouvido muitos testemunhos assim abençoados a respeito do PG, mulheres que têm sido assim tocadas por Deus, e eu acredito que esse trabalho já está, e vai frutificar muito mais ainda em nome de Jesus. Glória a Deus. Provérbios 22, versículo de número 28 apenas. Se você não encontrou, com certeza a nossa equipe ali de projeção já disponibilizou. A palavra do Senhor diz assim, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Meu Deus, mais uma vez, oramos ao Senhor. Suplicamos, Pai, pelas tuas misericórdias. Nós não poderíamos, Pai, sair desse culto sem esse momento. Os louvores entoados, as ofertas entregues, tudo que vivemos até aqui é para a glória do teu nome. Deus, mas este momento é onde o Senhor, por generosidade, por graça e bondade, fala aos nossos corações, através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu oro para que a tua palavra, que é viva e eficaz, fale a corações, traga verdades poderosas, provoque mudanças profundas, traga alinhamento, Pai, na nossa vida cristã. Eu repreendo agora, Senhor, toda seta maligna, todo dardo, Senhor, inflamado das trevas. Sabemos que o inimigo, ele investe no reino espiritual, ele se movimenta no reino espiritual, para tentar impedir, lançando muitas vezes até um cansaço demasiado, um sono fora de hora, alguma coisa assim. Não queremos espiritualizar tudo, Senhor, mas sabemos que o inimigo é sujo. Por isso nós repreendemos agora toda ação maligna. Mente, coração, todo o nosso ser, ligado no trono da graça, se alimentando do pão da vida e bebendo da água viva, que é a tua palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, aproveitando que hoje nós erigimos ali a pedra fundamental, o Senhor me trouxe durante a semana este versículo. Nós temos muitos versículos que falam a respeito de marcos antigos. Mas pastor, o que esse versículo quer dizer? Algo muito simples, irmãos. A Bíblia, a ferramenta de interpretação da Bíblia não é o que eu acho, tá? Achismo não existe para a Bíblia, Assim como não existe na engenharia, não existe na odontologia, não é verdade? Na construção civil, Rodrigo? Não dá, Rodrigo? Eu acho que aqui dá para usar ferro 316, Eu acho. Não dá, Rodrigo? Tem que ter o projeto, projeto em mãos, todos os cálculos, e aí ele vai executar conforme o projeto. Então a Bíblia também não é lugar de achismos. A gente não pode ler um versículo e falar, eu acho que Deus está falando isso aqui. Eu acho que eu entendi dessa forma. Irmãos, a ferramenta de interpretação bíblica que a teologia usa, a hermenêutica e a exegese, mas mais a hermenêutica, o que ela diz para nós? Que o texto responde o próprio texto, dentro do seu contexto. Então aqui o que está dizendo? Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. É exatamente isso. Não se pode pegar uma cerca. Imagine que você está lá no seu sítio, você está na sua casa, mas volta alguns anos atrás, quando as casas eram separadas por balaustra. Quem é dessa época que levanta a mão? Se entrega aí agora. Oh, aleluia. Passarinho também, passarinho. Você é antigo, hein, passarinho? Meu Deus do céu. Motor abençoado, em 5.0. Quase. Meu Deus. Aí não, Antigamente as casas, elas eram separadas por balaustra, Mateus? O que é uma balaustra? Você sabe, meu filho? Claro que não, Você é jovem. Vamos explicar.
balaúça é uma cerquinha de madeira. Uma cerquinha de madeira, né? Então as casas eram... E logicamente, irmãos, um vizinho não podia chegar lá na cerca do outro. Opa, eu acho que eles dormiram, hein? Estão no sono profundo. Eu vou dar uma despregada aqui nessa... E vou trazer a cerca mais pro meu... Vou aumentar o meu terreno, né? Jogar mais para dentro do terreno dele, aumentar o meu. Uns 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Pega um terreno de 30, né, de profundidade, você puxa 50 centímetros para cá, faz a conta e aumenta bastante. Então, um marco é uma cerca, né, é algo que limita, dá limite. E aqui o texto, né, Salomão está dizendo exatamente isso. Olha, não mexa nos marcos antigos que os seus pais colocaram, ou seja, a propriedade do bisavô do Gideone passou para o vô dele, do vô para o pai, do pai para ele, para o Giovanni agora, senão o Giovanni vai ficar com ciúme, que é parte da propriedade, também vai dar briga, né? Passou, então aquela cerca lá que o bisavô, né, delimitou, não deve ser mexida, não se pode mexer. Até porque mexer em cerca, irmãos, com certeza aqui em São João do Ivaí, no passado, isso deve ter dado mão de obra. Antigamente se derramava sangue por causa disso, quando a pessoa mexia na cerca do outro, né? Aumentava o seu território. O texto está dizendo exatamente isso. Porém, todavia, contudo, explicando o que ele diz, nós podemos também aplicá-lo dentro de um contexto, tá? A gente pode fazer uma aplicação dele dentro de um contexto espiritual e de um contexto moderno também. Então, nessa noite eu gostaria de trazer essa palavra, e não removendo os marcos, nem removendo o marco, mas eu gostaria que você entendesse marco aqui por tradições, por costumes, bons costumes. Não remova boas tradições, não remova bons costumes. Meus irmãos, nós recebemos tantos costumes bons dos nossos antepassados, não é verdade? Que estão se perdendo com o decorrer do tempo. E a gente não pode deixar se perder. A gente aprendia tanta coisa boa com os antigos. Uma coisa que me veio aqui hoje, me lembro que eu passei no meio de duas irmãs conversando aqui, eu pedi licença, né? Quem aqui faz isso quando cruza duas pessoas se falando e diz assim, licença? Você faz isso? Isso não é uma tradição? Não é um bom costume que a gente recebeu? Por quê? Ai daquele que se o pai tivesse conversando lá na roça, no terreirão com o vizinho, e passasse no meio da conversa dos dois, sem pedir licença, irmãos, o rabo de tatu comia no lombo. Hoje diz que não pode mais bater em criança, né? Naquela época também não podia. Só com rabo de tatu, né? E tinha uns pais que tinha, né? Quem aqui, o vô tinha um rabo de tatu na parede? Olha lá, o Luciano. Olha lá o Luciano. O Luciano já andou levando a sova de rabo de tatu. Aprontava as artes dele, né? Irmãos, deve doer, hein? Apanhar com aquilo. E aí nós aprendemos isso. Quem aqui ainda pede bênção para o pai e para a mãe? Alguém pede? São poucos, irmão. Vai ser pouco. Eu não peço. Eu já não tive não fui trabalhado nisso. Os meus sobrinhos já de quase 30 anos, é até engraçado. Bença, tio. Tem hora que eu até fico, não sei nem o que responder. Oh, Deus te abençoe, filho. Até estranho. Bons costumes, morais, éticos, familiares, que infelizmente, irmãos, estão sendo desconstruídos e estão tentando destruí-los. Agora imagina só. Se estão fazendo isso com costumes humanos, com usos e costumes humanos, você imagina o que não está acontecendo com as tradições bíblicas, com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde a modernidade, o relativismo, o pragmatismo, eu vou explicar isso aqui depois, o egocentrismo, está levando o ser humano a extinguir e até mesmo remover ensinos, tradições e bons costumes
que durante séculos foram reproduzidos, mas que hoje estão perdendo o valor. É isso mesmo, irmãos. Nós estamos vivendo na pós-modernidade, né? Ou a pós-pós-modernidade, onde o chamado relativismo. O que é o relativismo? É uma filosofia que diz assim que tudo é relativo. Isso pode ser certo para você, pode não ser para mim. A Bíblia é regra de fé e prática para você, não é para mim. Nós presenciamos essa semana um movimento, né, um youtuber muito famoso aí fez uma denúncia sobre a adultização. Incrível como que as autoridades, ninguém tinha visto isso, né? Precisou um youtuber, né, que ainda, né, nem é aquele youtuber, né, nem é aquele, né? Mas ele viu, denunciou, e as autoridades então tomaram providência. Então a gente viu tudo isso acontecendo, né? E por incrível que pareça, irmãos, com certeza aquele tal de Ítalo, ao ser interrogado, ele vai dizer assim: mas para mim aquilo não é pedofilia, para mim aquilo não é abuso contra menores, porque na minha concepção não é. Então, se nós permitirmos que o relativismo do presente tempo adentre as nossas casas, a forma de se criar os filhos, a forma da igreja conduzir a obra do Senhor, nós estamos mortos. Nós não podemos embarcar na onda do relativismo de jeito nenhum, porque a nossa regra de fé e prática são as Escrituras. Ela é o nosso fundamento. Onde um pai de família fundamenta o seu lar? Na palavra de Deus, em Cristo Jesus, naquilo que a Bíblia ensina. Como ele vai conduzir o seu casamento? Como as Escrituras ensinam. Como ele vai criar os seus filhos? Como as Escrituras ensinam. É assim. Outra praga que tem até no nome, pragmatismo, não é à toa que chama pragmatismo, é uma praga. O que é o pragmatismo? Muitos aqui sabem, eu sei. É você buscar resultado, não importando de que meio você use. Esse é o tempo que a gente vive. Voltando nesse rapaz aí que estava explorando as crianças lá, esse tal de Ítalo. O que ele fazia? Ele usava crianças naquela situação pejorativa, depreciativa, para quê? O que ele queria com aquilo, irmãos? Money, capim, né? Tutu, seja o nome que você der para isso aqui, ó, dinheiro. Essas pessoas que têm muitos seguidores, as contas deles são monetizadas. E eles ganham em dólar, não é em real não, é dólar. E muito. Se eu tiver que expor crianças, né, a cenas ridículas, imundas, imorais, né, servindo-as de bandeja para pessoas doentes, eu vou fazer. Porque dá resultado. Hoje em dia as pessoas querem isso. Se elas querem isso, eu vou dar o que elas querem. Então, no pragmatismo, as coisas são feitas em prol do resultado. Não importa o meio. Os fins justificam os meios. E isso não pode entrar dentro da nossa vida de jeito nenhum. Não podemos. Nem na igreja do Senhor, nem em nossos corações, nem nos nossos lares. O egocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo. Hoje o homem se faz seu próprio Deus, que precisa ser servido, que precisa ser alimentado, suprido segundo as suas vontades e desejos. Está aí. Nós vivemos num mundo que quer arrancar os marcos de Deus, que quer arrancar os princípios e valores que nós recebemos de geração a geração. Somos uma sociedade chamada judaico-cristã, porque as nossas raízes vêm do judaísmo, não somos judeus, é claro que não, mas a nossa sociedade, os cristãos, sim.
Nós temos uma base judaico-cristã. Por quê? O Messias, o nosso Salvador, nasceu como judeu. Escolheu o povo judeu. Separou o povo judeu. Sustentou o povo judeu. E até hoje sustenta com braço forte. E nós somos o Israel de Deus. E nós precisamos preservar esses valores. Não podemos deixar que nada nem ninguém remova os marcos antigos que os pais colocaram em nós. Talvez não os nossos pais carnais, mas os pais da igreja. Homens como Pedro, Tiago, João. Outros que vieram no primeiro século. Outros que vieram no século XVI com a Reforma Protestante. 31 de outubro, vamos completar 508 anos da Reforma Protestante. Homens que enfrentaram o mundo, irmãos, foram queimados vivos, mortos de forma trágica, perseguidos, mas que guardaram as tradições que receberam, as tradições orais, passada de pai para filho, e que chegaram até nós, e nós não podemos deixá-las morrer. Eu acho interessante, mais para o sul, pega de Pitanga para frente ali, os CTG são muito comuns, né Josi? O CTG é bem comum, Centro de Tradição Gaúcha. Geralmente o pessoal mais do sul do Paraná, aqui acho que deve ter também, mas mais para lá. Qual é a função do Centro de Tradições Gaúcha? Eles tentam manter o que? As tradições. As roupas típicas, né? As danças, e a coisa mais abençoada, mais linda, as comidas, né? Que para o crente é fundamental, né? E comida de gaúcho é coisa ruim, né, irmãos? É churrasco, né? É bom chimarrão, né? O chimarrão eu passo para quem gosta. A carne vem para mim, tchê. Devemos guardar as tradições. Tema da mensagem dessa noite: não mude de lugar os limites estabelecidos. Não mude de lugar, queridos, e nem deixe que tentem mudar de lugar os limites estabelecidos. Por quem? Por Deus. Nós precisamos resistir, irmãos, e daqui para frente não vai ser fácil. Eu sinto como se nós estivéssemos sendo comprimidos, esmagados. Irmãos, é uma avalanche de notícias, é uma avalanche de pessoas, de novidades, na política, no entretenimento, em todas as áreas, na educação. E essa enxurrada, essa pressão vem de todos os lados, querendo fazer você pai e mãe afrouxar a palavra de Deus dentro da sua casa, tentando dizer assim para você: mas será que o jeito que meu pai me criou estava certo mesmo? Mas será que eu não devo soltar mais a corda um pouco? Mas, cuidado. Eu não vou dizer que os nossos pais, avós, enfim, eu não vou dizer que eles tinham a educação perfeita e que tudo que eles fizeram era certo, irmãos. Mas eu parto do princípio da realidade das coisas e do resultado do que eu vejo. Eu olho para as gerações que estão envelhecendo agora, que estão agora chegando aos 60, 70, que receberam uma educação conservadora. Eu olho para eles, irmãos, e eu vejo uma geração que deu certo. Uma geração que chegou aqui em São João do Ivaí. Eu não me lembro quando os pioneiros chegaram aqui, mas deve ter sido por volta do final dos anos 30, começo dos anos 40, deve ter sido por aí, né? Mais ou menos isso. Homens, irmãos e mulheres que chegaram aqui, isso aqui era tudo mato. E com fé, com coragem, com trabalho, irmãos, abriram isso aqui e fundaram essa cidade. Os nossos pais, avós, enfim, gente da nossa família, que construiu um legado,
uma família. Eles não são perfeitos, claro que não, mas passaram para nós valores tão maravilhosos, que nos fizeram ser pessoas honestas, direitas, trabalhadoras, não perfeitas. Agora, será que nós devemos, irmãos, amassar isso como uma folha de papel inútil e jogar dentro do cesto de lixo, e embarcar na onda dessa pós-modernidade, do relativismo, até dentro das igrejas? Está um perigo, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo assim perigoso. É gente que nós nunca ouvimos falar, que a gente nunca compartilhou uma... Irmãos, eu sou cheio de defeito. A Elaine menos, graças a Deus. Eu bastante. É verdade mesmo, irmãos. A Elaine perto de mim, olha, louvado seja Deus. Ainda bem, Deus põe tudo para equilibrar. Eu sou meio complicado, irmãos. Só ela para me suportar mesmo. Mas com todos os meus defeitos, vocês me conhecem. Vocês me veem na rua, vocês me veem no mercado. Eu estou aqui com vocês. Nós estamos 11 anos repartindo a vida. Já fui na casa da maioria de vocês, filar uma boia santa. Estou aqui, irmãos, com meus acertos e os meus erros, mas estou aqui. Vocês sabem quem eu sou. Agora a gente está vivendo um tempo perigoso, em que surgem pessoas falando macio, uma oratória de dar inveja. Tudo, irmão, nas redes sociais tudo é pensado. Cabelo, roupa, a forma que se fala, tudo é feito, irmãos, para atrair, para capturar a nossa atenção. E gente com discurso lindo, irmãos, mas tão sutil. E cuidado, uma das marcas de Satanás é a sutileza. O diabo é sutil. Tem gente que acha que o diabo é assim, ó, ele chega assim na casa, ó. O diabo não chega assim. Não chega. Vai estar rindo, então, por quê? É bom que dá uma acordada nos cansados. O diabo não é assim. O diabo é sutil. O diabo chega assim. Ó, sapatinho, diz um louvor antigo, da época do Gideone, que ele usa sapatinho de algodão, né? Próximo culto, raízes, tira ele. O inimigo usa sapatinho de algodão. Sutil, irmão. Sutil. Ele chegou para Eva e disse assim: é verdade que o Senhor proibiu você de comer de todas as árvores do... Não, não foi isso que ele disse, não. Ele falou que não era para não comer só dessa aqui. Ele jogou verde e colheu maduro. Olha só. Pronto, ele descobriu a ordem. Ele pegou. Aí quando ele pegou, ele trabalhou. Aí ele começou a tentar Eva, tentar até que Adão e Eva caíram. É assim. Então, ouvimos uma coisa aqui, não tomamos cuidado. Ouvimos outra coisa lá, não tomamos cuidado. Devagarzinho as tradições, a palavra de Deus vai sendo arrancada de nós e nós nem percebemos. Primeira coisa que eu quero frisar aqui para nós essa noite, ó. Guarde as tradições bíblicas. Guarde as tradições bíblicas. Gisele, segundo aos Tessalonicenses 2,15, por favor. O apóstolo Paulo escrevendo a igreja na cidade de Tessalônica, irmãos, diz assim: assim, pois, irmãos, fiquem dormindo, firmes. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Ali era o começo da igreja ainda. Ali ainda dava para guardar, irmãos, a palavra dos próprios pais da igreja ainda. Nós já vivemos num tempo em que nós guardamos por carta. Mas olha que interessante. Guardem as tradições que lhes foram ensinadas, ó. Fiquem firmes, não cedam às pressões
E guardem, para mim, que eu saiba guardar, esconder, trazer para junto de mim, assim, trazer junto do peito as tradições que lhes foram ensinadas. É tempo de nós guardarmos a sã doutrina. Sabe o que é a sã doutrina? Não é roupa A, B, não é cabelo curto ou comprido, para homem ou para mulher, não é joia, não é esmalte, não é isso, não é sã doutrina. Isso são usos e costumes, que aqui são de um jeito, lá na Índia é de outro, lá na Malásia é de outro, os próprios cristãos. A sã doutrina é a palavra de Deus. Guardem as tradições, fiquem firmes. Tradições a respeito da vida, do casamento. Olha a sutileza do inimigo. Olha como é que o diabo, irmãos, ele é estratégico. Através dos anos, por meio de novelas, filmes, séries, teatros, o casamento ele vem sendo desconstruído, né? Ao ponto de hoje as pessoas dizerem, e não são poucas, que dizem e batem no peito crer nisso: casamento é uma instituição falida. Você já ouviu isso? Aos montes, ó. Família, a mesma forma. O conceito de família foi sendo desfigurado. A família à luz da Bíblia é formada por um homem, uma mulher, macho e fêmea. Não é verdade? O temor a Deus, piadas usando o nome de Deus, brincadeiras usando o nome de Deus. Hoje tem gente, irmãos, ganhando muito dinheiro, brincando com o nome do Senhor, fazendo piada com o nome de Jesus. E por aí vai. Guarde as tradições. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: se afaste daqueles que transgridem as tradições. Se afaste daqueles que não respeitam a tradição bíblica. Pastor, é para não olhar na cara, para menosprezar a pessoa? Claro que não. Se afastar aqui é parar de repartir a vida com essa pessoa. É parar de compartilhar a vida. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, pensa num versículo que eu trouxe para dentro do meu coração desde os meus 19 anos. Quando verdadeiramente eu me reconciliei com o Senhor. Fui criado dentro da igreja, mas não levava a sério. Comecei a namorar a Elaine, graças a Deus. A Elaine me trouxe, foi instrumento de Deus para me trazer para perto dele. E quando eu me reconciliei com Cristo, esse versículo aqui, ele falou tanto dentro do meu coração, ele fez uma mudança profunda. As más conversações corrompem os bons costumes. Não tem jeito, irmãos. Por mais desejoso que você seja, homem ou mulher, de servir a Deus, de guardar a palavra de Deus, se você não tomar cuidado com as pessoas com as quais você anda, com as pessoas com as quais você deixa sentar na sua mesa, com as pessoas com as quais você reparte a sua vida, os seus pormenores, fatalmente você será contaminado. É horrível. Não tem jeito. É por isso que a gente tem que se afastar daqueles que transgridem as tradições, ou seja, a gente não pode andar com aqueles que menosprezam as Escrituras. Mas pastor, e se for o marido ou a esposa? A regra é diferente, você sabe disso. Paulo diz assim: só se deve separar do marido por questões de traição, se não der para perdoar, ou então se ele impede a mulher de servir a Deus. Se o homem não impede a mulher de servir a Deus e ama ela, respeita o casamento, ele pode não respeitar a tradição da palavra, ele pode não querer ser crente, mas se ele trata você bem, isso vale para ambos, isso não é razão para terminar um casamento. Ore, a Bíblia diz que a mulher
santa, através da oração da vida, ela santifica o marido também. Ah, pastor, quanto tempo leva? Não me pergunta, eu não sei, eu não sou Deus. Agora eu sei que Deus tem poder para transformar. Se afaste daqueles que transgridem as tradições. Tenhamos a máxima atenção, irmãos, com quem estamos repartindo a nossa vida, sonhos, projetos. Cuidado a quem você empresta os seus ouvidos, sua mente, seu coração. Qualquer ensino, ato, prática ou fé que não converge em Jesus e não tem como centro, o próprio Jesus diz que seja anátema, seja maldito. Então, muito cuidado. 1 Timóteo 6, Gisele, do 3 ao 5, por gentileza. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas. As polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Quanta gente dizendo assim: ah, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. Mas é contra a igreja de Jesus. Mas é contra a sã doutrina. É rebelde. Fuja de tais pessoas. Fuja, cuidado. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu não vivi tanto quanto muitos aqui, mas eu já vivi o suficiente para ver o que as más companhias podem fazer com uma pessoa. Eu já vi gente que ocupou o meu lugar aqui, homens que foram consagrados pastores, ungidos ao pastorado, por muitos anos foram instrumentos de Deus e subiram nessa tribuna para pregar, e hoje estão, irmãos, numa vida desgraçada, fundados no pecado, porque não tomaram cuidado. A coisa é séria. Por fim, preserve os limites colocados por Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela funciona como o berço para o bebezinho, ou o cercadinho para aquela criança, que você precisa se ausentar um pouquinho, mas precisa deixar ela em segurança. Então os pais colocam aquele cercadinho para manter a criança longe de uma escada, longe de algum objeto cortante. A palavra de Deus, irmãos, ela é segurança para nós. E nós precisamos preservar os limites que o Senhor coloca diante de nós. Nós precisamos preservar as Escrituras. Se a palavra de Deus diz que nós devemos amar, nós temos que amar. Perdoar, temos que perdoar. Se a palavra de Deus diz que a fornicação é pecado, é pecado. Se o adultério é pecado, é pecado. Se a imoralidade é pecado, se a fofoca é pecado. Se cobiçar algo do outro é pecado. Então nós temos que entender que Deus nos deu esses limites através da sua palavra, para que nós possamos viver uma vida que o glorifique e que nos traga segurança. Porque quando eu obedeço a palavra, não é Deus que ganha. Deus já é Senhor de tudo. Quando eu obedeço às Escrituras, eu sou abençoado. E a bênção de Deus é liberada sobre mim, como está lá em Deuteronômio. Você será bendito na terra, será bendito no campo, a tua amassadeira, os teus filhos, tudo vai ser abençoado, se você guardar a palavra de Deus. Para encerrar, Salmos 11, 3. Olha o que diz o salmista: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Bom, Laerte, me tira uma dúvida. Se o fundamento de um prédio, de um sobrado, for mal feito, e a hora que estiver subindo ali, der indício de que está colapsando, o que tem que fazer? Tudo para o chão. Joga tudo para o chão. O fundamento precisa ser firme. Firme. Ora, se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Nós não podemos permitir que o inimigo, que esse mundo mau,
tente destruir os nossos fundamentos. Pais, fundamentem os seus filhos na palavra. Filhos, aceitem a correção dos pais de vocês. Põe o pai de vocês em autoestima, em alta conta. Ouça o que eles têm a dizer para vocês. Valorize, não tire sarro, não brinque. Eles são instrumentos de Deus, bênção de Deus, deve ser honrado por vocês. Igreja, valorize os homens e mulheres que Deus tem estabelecido aqui nessa igreja. Eu não quero legislar em causa própria, mas a Bíblia diz: honrai vossos pastores, porque eles oram por vocês, eles lutam por vocês, eles intercedem por vocês. Respeite as autoridades eclesiásticas. E principalmente, respeitem a palavra do Senhor. Tenham a palavra de Deus em alta conta. Tenha prejuízo em tudo na vida, mas não tenha o prejuízo de não valorizar as Escrituras. Vamos nos colocar de pé, meus queridos.